Fala galera do Dominantes Online. Então, mais uma aulinha de Química. Agora a gente vai continuar falando de separação de misturas. Na parte 2 dessa aula, a gente continua falando de mais alguns processos, tá? De separação de misturas, tanto de misturas homogêneas quanto misturas heterogêneas. E veja bem, olha só, eu já mostrei isso na última aula para vocês, mas a gente está falando o seguinte, né? O processo ser mecânico ou ser físico, a gente vai trabalhar bastante isso agora, né? Depende do tipo de mistura que eu estou utilizando. As misturas heterogêneas eu uso algum instrumento para separar esses processos, enquanto em misturas homogêneas eu preciso de algumas alterações físicas, né? Nesse composto, né? Como por exemplo mudança de estado física para separar esses materiais. Bom, vamos continuar falando ainda um pouco sobre alguns processos mecânicos, né? A gente ainda não viu. Dissolução fracionada é o primeiro. Eu gosto muito da dissolução fracionada porque ela é uma sacada bem interessante. Ela usa a propriedade não densidade comum entre outros, ela usa a solubilidade entre os materiais, mas uma solubilidade parcial. Quando você tem uma mistura e aí você sabe que um dos componentes da mistura é solúvel em algo, mas o resto não, você pode utilizar a dissolução fracionada. Um exemplo aqui clássico falado, por exemplo, aqui, ó, eu tenho água, na verdade eu tenho areia com açúcar, né? E aí você tem, cara, areia e açúcar. É uma mistura que tem. E como é que você separa? Simplesmente jogando água. E quando você joga água, a água e o açúcar se misturam, né? E aí você consegue fazer a separação, né? A água fica dissolvida no açúcar, a areia no fundo, né? Ou por decantação ou por sifonação. Ah, mas Bruno, isso é outro processo. Não, o conjunto desses processos, que também poderia ser usado um filtro, né, a terceira hipótese, seria a dissolução fracionada. E aí a gente sempre, quando for questões assim, às vezes cai questões mais complexas desse exemplo, é sempre você olhar nos solventes. Fala, esse é solúvel em água, o resto não. Então, se eu jogar água nessa mistura, essa substância irá ser dissolvida em água, enquanto as outras não serão dissolvidas. Sim, é essa a sacada. Beleza? Então, a dissolução fracionada, você tem que ter conhecimento das solubilidades para você conseguir identificar cada um deles. Foi? Outro processo bastante interessante, a sedimentação fracionada ou flotação. É quase, ou melhor, é semelhante ao outro processo, só que nesse caso em específico você usa a adição de uma terceira substância, ou melhor, de uma outra substância, mas não é como solvente. Você usa isso literalmente como densidade intermediária. Tá? É algo que vai ser algo que são dois sólidos ou uma mistura de um líquido com sólido, que fica difícil você conseguir efetuar a separação, e aí você adiciona algo que tem que não vai dissolver nenhum dos dois, mas vai separar os dois por densidade, né? A água é muito presente nesse processo, né? Por exemplo, uma mistura de óleo com serragem ou com areia. Então, a mistura, por exemplo, de óleo com areia é uma mistura viscosa, então você não consegue separar facilmente. Se você colocar água, a água vai separar esses dois materiais, tá? Então, a flotação, algo parece de algo flutuar, mas esse flotação é uma separação bem utilizada, às vezes também com gases borbulhando para separação de alguns materiais que vão ser dispersos na superfície, enquanto outros afundam, tá? Fracionada, porque só parte do material se sedimenta. Na dissolução fracionada, só porque parte se separa. Beleza? Tá? Cuidado porque tem mais um à frente que eu também vou falar de fracionada, mas não tem a ver muito nesse sentido. Tá? E aí a gente vai no nosso último processo de separação mecânico, quer dizer, processo de separação mecânico é a floculação. A gente vai ver isso muito mais à frente também na parte de tratamento de água. Tá? A floculação é muito falada ali, porque é uma separação onde ocorre uma aglutinação do material, né, dos particulados, para, no caso, se aglutinarem, ou ficarem ao fundo ou boiar, dependendo da sua estrutura. E aí eles são mais facilmente removidos. A sacada é que você adiciona um composto químico a esse material. Então a floculação ela acontece com a adição. Geralmente, né, a gente encontra alguns, mas o sulfato
O sulfato de alumínio também pode ser utilizado, alguns outros também, mas a gente escuta esses caras como agente floculante. Quem tem piscina geralmente em casa também utiliza os agentes floculantes para limpeza, porque eles vão formar os aglutinados, depois você vem com uma peneira e consegue retirar ou aspirar o fundo, se for um material que acaba tendo uma densidade maior do que da água, né, com essa aglutinação. Beleza? Porque eu falei que esse era o último, porque esse é o último processo mecânico. A gente entra agora, devidamente aos processos físicos, onde eu separo misturas homogêneas. O primeiro, a gente já escutou provavelmente, mas é a evaporação. Aí tu fala assim, pô Bruno, evaporação é quando tá passando lá do líquido pro gasoso, isso não é um processo. Quando você tem uma mistura homogênea, que é formada por um sólido e por um líquido, e aí você quer que o líquido saia, que o líquido entre em ebulição, na evaporação, que ele vá para o estado gasoso, o que sobra é só o sólido. Falar sério? Vou dar um exemplo. As grandes salinas, como é que a gente extrai o sal? Né, que a gente utiliza, né? O sal das salinas é o quê? Por evaporação. É a água do mar que a água evaporada. Logicamente, esse sal é tratado. Você tem grandes espelhos, na verdade, porque são finas camadas para facilitar a evaporação da água. A água evaporou, você pega o sal. Aí você vende. Aí você ganha dinheiro. Não, lógico, existe todo um tratamento em cima, mas a evaporação é um processo. Mas escutar uma salina, né, é um processo de separação do sal da água do mar. Beleza? Olha só, continuando a evaporação, essa é uma sacada maravilhosa. Olha só, a destilação usa o mesmo princípio, né? Você tem a mudança do líquido para o estado gasoso. Mas imagina o seguinte, se eu tenho água com sal, eu quero separar os dois. Mas eu estou de olho em pegar a água, eu preciso da água sozinha por algum motivo. E aí eu não posso utilizar a evaporação porque a água se perdeu na atmosfera. Aí a gente usa a destilação simples. A destilação vai ser para a gente, né, um dos principais processos na hora de separar misturas homogêneas, né? Principalmente se você quer separar a mistura que é mais volátil, a mistura que ela tem um menor ponto de ebulição. Como você faz esse processo? O processo é o seguinte, eu tive que passar porque não dava na outra folha. Olha aqui, ó. Ele sempre tem esse procedimento, não necessariamente essa estrutura. Mas vocês vão entender o que acontece. Acontece aqui, vamos lá, que eu tenho uma solução, que nesse caso eu vou dizer que é água mais sal, beleza? Água mais sal. E aí quando você entra em aquecimento, a água começa então a evaporar e depois ebulir. Você tem aqui um termômetro para medir essa temperatura. Não necessita de um termômetro, mas você tem um termômetro. Que a água está indo, a água está passando para o estado gasoso. A água está passando para o estado gasoso. O sal se permanece aqui em solução, cada vez mais concentrado. E aí repara que não tem escapatória. A única escapatória para esse material, né, seria por esse tubo que está aqui, ó. Só que esse tubo aqui, ao redor dele, o que está para você visualizado como azul aqui, seria uma tubulação que por fora passa água, né? A água começa vindo fria daqui e sai quente numa outra refrigeração, simplesmente resfriando esse tubo. Ela não tem contato com o que está dentro, apenas trocando temperatura. Então esse vapor de água que passa por aqui, passa por um condensador, que é o nome dessa estrutura. E aí condensador, condensa, condensação. É a volta do gás para o estado líquido. Então a água, ela passa para o estado gasoso, e aí ela passa por no estado gasoso ela vai subindo, né? Ela vai indo para outra localização, para outro local, ela tende a subir na atmosfera, que é menos densa, a água no estado de vapor, só que ela só tem essa escapatória, então ela começa a se deslocar para essa outra escapatória. Chegando aqui, ela sofre uma redução na sua temperatura, ela volta a ser líquida, e como esse material é inclinado, assim que cria essas gotículas pingam para cá. Pronto. Aí você tem a água destilada. A água destilada é a água que passou pelo processo de separação, tá? Chamado de destilação. Então aí você consegue, se por exemplo aqui você tem água com sais minerais, a água destilada ela não leva junto os sais minerais.
Bruno, água destilada é água pura? Sendo sincero com vocês, não, porque ela tem riscos de correr impureza. Mas, toda vez que você visualizar numa questão água destilada, você pode considerar como água, como a substância água. É assim que a gente utiliza isso nas avaliações, né? Eu estou falando para vocês que tem um grau de impureza, mas em avaliações a gente desconsidera isso. Então, escutou, água destilada, você está falando da substância água. Você pode caracterizá-la com as mesmas propriedades, beleza? Por mais que seja só um processo, se for um processo com 100% de eficácia. Tem mais processo? Tem, claro. Tem a destilação fracionada. É a mesma coisa? A gente vai dividir o seguinte, a destilação fracionada é quando você tem mais de um líquido na mistura. Aí quando você tem que separar, esses líquidos têm pontos de ebulição diferentes. Então quando você for visualizar é o seguinte, tem uma mistura homogênea, eu quero separar o líquido, beleza, destilação. Agora, se eu quero separar entre, só tem um sólido mais um líquido, fácil, destilação simples. Se eu tenho 2 líquidos, aí tu vai para fracionada. Tá bom? Fazendo um resumido aqui. A fracionada. Por quê? Porque a fracionada, ela tem o que a gente diz aqui, ó, esse aqui é uma coluna de fração também, por isso que eu falei que ela é fracionada, mas não no sentido de fração do outro. É porque ela tem uma coluna de fracionamento aqui de vidro, que eu vou mostrar para vocês, com obstáculos. Aqui obstáculos. Esses obstáculos parecem tipo como se fosse um campo, não, mas é simplesmente um dificultador do material ir para o estado gasoso. Ele vai dificultar a passagem de materiais para o estado gasoso. Bora ver isso. Repara o seguinte, você vai ver que tem uma coisa a mais aqui, ó. Isso, que é a coluna de fracionamento, tá bom? Sem essa coluna, você vai reparar que é algo aquecendo, um condensador e um frasco para ser retirado. Então, se não passasse por esse condensador, fazer uma gambiarra para cá direto. E aí ia aquecer e passar normalmente. Essa coluna é porque o material que está aqui dentro tem mais de um líquido. E são líquidos com pontos de ebulições diferentes. Exemplo, água e álcool. Água e álcool são substâncias e se você começa a aquecer, o álcool é mais volátil. O álcool tem ponto de ebulição menor. Então a tendência dele é maior do que da água. Só que quem me garante que, sei lá, se eu aquecer na temperatura do álcool, nenhuma molécula de água também passe para o estado gasoso? Porque existe a evaporação da água. Então você tem mais de uma molécula passando no estado gasoso, você não tem a separação. Então por isso que existe essa coluna de fracionamento, onde o gás começa a passar por aqui, mas aí ele começa então a entrar em contato com essas pequenas ranhuras, partituras aqui de vidro, e aonde ele vai voltar a condensar. Então aqui acontece que é quase como se fosse um refluxo. Você tem um material gasoso, mas chegando aqui próximo, ele começa então a descer, impedindo. O material que é gasoso está uma temperatura bem mais alta para chegar aqui em cima, que é um material que realmente é bem mais volátil. Tem um termômetro para medir a temperatura aqui, para ver se é a temperatura correta. E aí, por exemplo, no caso de água e álcool, a tendência é que as moléculas de álcool, né, têm menor interação, no modo de falar, e aí elas são mais facilmente para o estado gasoso. Então acaba que é uma dificuldade que o pessoal tem aqui, que as moléculas que os materiais do estado líquido têm, essa passagem para o estado de vapor. Aí segue o caminho normal, passa para o estado gasoso, estado líquido. Depois, pelo condensador, retira aqui. E aí você tem o que a gente conhece como álcool destilado. A destilação pode ter diferentes formas. A gente vai falar muito disso nos próximos métodos também, tá? Mas, por exemplo, a destilação pode ter estruturas diferentes, mas a partir do momento que passou para o estado gasoso, para depois voltar, houve essa condensação, essa mudança de temperatura, eu estou falando de misturas homogêneas. A gente também pode fazer
Outros processos são menos comuns, mas pode falar, por exemplo, da fusão fracionada, que aí você faz um material ir para o estado, quer dizer, do sólido, um derreter primeiro, ou a solidificação fracionada, a liquefação fracionada. Você pode fazer, dependendo da mistura, ou em qual a temperatura que ela se encontra e o estado físico, esses processos de mudança de estado. Se são feitas mudanças de estados, é porque eu estou falando de misturas homogêneas. Beleza? Tá bom? E a gente fecha esse ciclo agora de alguns processos. Cuidado que eu vou falar sobre alguns outros processos aplicados à indústria na próxima parte, tá? E até a próxima.